A sua mão para cá e ora comigo. Deus amado, Deus querido, louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que já tens feito por nós neste lugar. Já louvamos o teu nome, nos alegramos com os louvores entoados a ti. Agora apresentamos o teu vaso, que será um instrumento usado nas tuas mãos para que o Senhor fale aos nossos corações. Fala a tua palavra, a palavra que nos fortalece, que anima, que encoraja. O Senhor sabe, o Senhor conhece as aflições, as preocupações de cada coração que aqui está nesta noite. E só a tua palavra pode trazer o alívio. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando os movimentos das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Você pode tomar seu assento glorificando ao Senhor? É tempo de cura. É tempo de milagres. O Evangelho de João narra inúmeros acontecimentos de milagres realizados por Jesus. Somos gratos porque todos esses relatos chegaram até nós neste tempo para fortalecer a nossa fé, para renovar a nossa esperança e crer, simplesmente
crer que Jesus é poderoso para realizar grandes obras em nossa vida. Na narrativa de João, vemos no versículo de número 1 que Jesus descera a Jerusalém para participar de uma festa. No templo de Jerusalém, festas religiosas contemplavam ao Senhor, louvavam a divindade, o poder e a autoridade de Cristo, de Deus. Não havia nenhum judeu que de cunho desistisse ou não fosse a participar de pelo menos umas dessas festas. O momento da cidade era momento de alegria, momento de satisfação. Toda a cidade se alegrava, era motivo de festa, de riso, de alegria. Mas o texto narrado por João diz que Jesus, contrariando todas as expectativas, sai do momento de alegria, do momento de festividade e desce a um local chamado Betesda. João narra dizendo que este local era um local de 5 alpendres, 5 lugares daquele local, 5 pavimentos naquele local. O texto segue narrando que naquele local, diferente do lugar aonde Cristo estava de alegria, era local de sofrimento. Neste, diz João, grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esquecidos pela sociedade, abandonados à sua sorte, decreto de morte para as suas vidas. Jesus sai do local de alegria e vai para um local de tristeza, de abandono. O que João nos narra aqui e nos dá um alerta de que Jesus tem prioridades. E uma das prioridades de Jesus é cuidar daqueles que necessitam ser auxiliados. Era local de esquecimento, era local de abandono, mas Jesus estava lá. Nós sabemos que o único que pode realizar milagre é Jesus. Aquele que pode levantar pessoas mortas das sepulturas é Jesus. O texto diz que Jesus desceu a este lugar e enquanto caminhava em local de tristeza e de abandono, enquanto caminhava em local de pessoas com dores, com sentimentos de morte, a Bíblia diz que Jesus olhou. Não foi um homem que chamou a presença de Jesus, não foi o homem que acenou para Jesus. A Bíblia diz que Jesus viu o enfermo, viu o paralítico, no local aonde a enfermidade está, no local aonde a doença está, no local aonde a morte está, no lugar aonde o abandono está. Jesus pode chegar para mudar a história da sua vida. A Bíblia diz que este homem estava enfermo 38 anos. Jesus chega ao seu encontro, ou encontra deitada numa maca. Eu não sei se essa maca já não estava deteriorada, já estava destruída. Eu não sei se o corpo físico deste homem já não estava com escaras, com feridas. Mas o que eu sei é que Jesus chegou naquele local e perguntou para este homem: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Você quer mudar a sua vida? Jesus está aqui. Pergunta à sua igreja: você quer ficar curado? Você quer ficar liberto?
Você quer ter a sua vida transformada da água para o vinho? Abra o seu coração e revele a Cristo todos os seus medos, todas as suas aflições. Jesus continua esse diálogo com esse homem, dizendo para ele: você quer ficar são? E este homem responde para Jesus. Uma pergunta direta recebe uma resposta indireta. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Não havia ninguém pela vida dele. Pior do que a enfermidade do homem, pior do que as chagas do homem, pior do que as cicatrizes do homem, pior do que o estado físico que este homem estava, era o abandono da sua vida. Talvez você nessa tarde, nessa noite, você tenha vindo a este lugar porque você não tem ninguém por você. Talvez você tenha cruzado nessa porta, ouvido o convite, você sabia o local e você veio a este local, atendeu a um chamado que não é de homens, você atendeu ao chamado de Cristo no seu coração, da presença do Espírito Santo ao seu coração. Parece uma pergunta meia duvidosa. Você quer ficar são? O que mais uma pessoa quer no leito da enfermidade, no leito de morte, do que ficar são, do que ficar curado? Quer alguém que tem enfermidade, doença, independente de que tipo seja, de que dimensão seja, quer uma pessoa nesse estado continuar nesse estado, no leito de enfermidade? Não. Jesus está aqui. A casa da misericórdia. Betesda tem o significado de casa da misericórdia. Viemos a esta casa buscar de Deus a sua misericórdia. É pelas suas misericórdias que todos os nossos dias são acrescentados e nós não somos destruídos. Jesus veio a este lugar, na presença deste homem, na presença do seu povo, na presença da igreja, e perguntou: você quer? Você quer ser curado? Jesus continua esse diálogo dizendo, frente à resposta ilógica deste homem, ele poderia ter dito: sim, quero ser curado. Ou poderia ter dito: não, não quero essa bênção. Mas Jesus, determina a bênção ao coração do homem. Versículo de número 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Frente à autoridade de Cristo, frente à palavra do Senhor, frente aos dizeres de Cristo, todo mal bate em retirada, toda enfermidade é sarada, é curada, independente de que o mal se levante, independente do tempo, da duração do mal que temos. Jesus, ele determina a bênção. A bênção de Cristo, narrada por João, não é uma bênção homeopática, em doses que vão sendo acrescentadas dia a dia. Não é por crediário, por um tempo já prolongado. Deus é Jeová, Deus é Javé, Deus é Já. No versículo de número 9, vemos que a cura é instantânea. Não havia nada que pudesse impedir o agir de Cristo na vida do homem. Há sim algo que pode impedir.
o agir de Deus. Sou eu, é você, é a incredulidade do homem. É o homem que não se satisfaz com nada do que as coisas deste mundo, mas o que Deus te acrescenta, do que Deus te dá, da bênção que Ele pode te acrescentar, tudo isso vem da área espiritual. A cura, o milagre, a restauração, o renovo, a transformação, parte do coração de Deus para o coração do homem, e ela é imediata, ela é instantânea. No versículo de número 9, logo, agora, bate pronto, logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. Nem todas as enfermidades que cursam da nossa vida são da área deste mundo, da parte da carne. No versículo de número 14, Jesus, logo após ter curado este homem, coisa mais natural do mundo, natureza humana, pessoas que recebem a bênção, o milagre, e logo após viram as suas costas para o Senhor. Mas aqui há um alerta de Cristo para a vida deste homem. Ele determinou a doença, mas ele realizou a cura. E ele diz no versículo 14 que logo após ele encontra este homem paralítico ou ex-paralítico no templo adorando ao Senhor. Mas ele encontra este homem e diz para ele: eis, já estás curado, já está curado, mas não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Pior do que a enfermidade da carne, pior do que a enfermidade do corpo. Paralítico, as pernas estão mortas. A casa de misericórdia habitava pessoas cegas, morte da carne dos olhos. Pessoas paralíticas, coxas, as suas pernas estão mortas, o seu corpo está enriquecido. Mas pior do que a sequidão da carne é a sequidão da alma. O pecado é pior do que a enfermidade. O pecado é pior do que a doença. O pecado é perigoso. O pecado nos leva para o inferno. E Jesus chega nessa noite e diz para este homem, diz para a sua igreja: cuide que você agora está são. Não peques, não saia da minha presença, porque se você sair da presença, se você virar as costas para mim, esta enfermidade pode ser pior na sua vida do que foi no princípio. A Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem, sabe das suas necessidades, sabe das minhas fraquezas. A Bíblia diz que eu sou feito, você é feito, produzido do pó desta terra. Temos fraquezas, temos limitações, temos dificuldades, mas em todas essas áreas Deus tem aperfeiçoado a sua igreja. Ele conhece você, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe das suas aflições, Ele sabe das suas angústias, e Ele está aqui, e Ele vem a te dizer nesta noite: você quer ter a cor, você quer ter cura, você quer ser restaurado, você quer ser salvo, você quer ser liberto. A Bíblia diz que Jesus conhecia a mulher do poço de Jacó. Conhecia aquela mulher samaritana. Conhecia e sabia que ela vivia em adultério. A Bíblia diz que Jesus conhecia a vida dos discípulos, conhecia a vida dos homens de Deus,
sabia das suas limitações, sabia dos seus entraves. A Bíblia diz que Jesus conhecia o seu tesoureiro Judas, conhecia-o e sabia o quanto ele era inclinado à avareza. Conhecia a vida do homem, mas ele nunca os acusou, ele nunca apontou o seu dedo, mas a Bíblia diz que ele sempre esteve ao seu lado para os abençoar, para os restaurar, para o transformar. A Bíblia diz que ele estava neste coxo, nesta vida, nessa maca por 38 anos, independente da sua vida, independente das suas dificuldades. Se você está 15, 20, 40 anos ou mais, Deus é poderoso para renovar a sua fé. Deus é poderoso para transformar a sua vida. Jesus, Ele tem poder para fazer você uma nova criatura. O tempo independe. A Bíblia diz que uma mulher com hemorragia por 12 anos teve encontro com Cristo e o Senhor a curou. A Bíblia diz que a vida de cada homem e de cada mulher está determinada na mão do Senhor. Ele, o Senhor, tem o controle das nossas vidas. Tudo que se passa neste local, tudo que se passa na sua vida sentimental, relacional, conjugal, física, ministerial, espiritual, Deus tem o controle nas suas mãos. A Bíblia diz que ele, Jesus, estava na casa de misericórdia para realizar a obra na vida dos homens. A cura, o perdão, a liberdade dos nossos pecados, o afastamento do pecado. Muitas das vezes, olhamos pessoas que vêm a este local, declaram publicamente: eu era pecador, mas Jesus me libertou. Eu era um viciado em drogas, mas Jesus me curou. Eu era um alcoólatra, mas Jesus me libertou. Eu era viciado em prostituição, em pornografia, mas Jesus me libertou. Mas muitas vezes nós não somos libertos como eles foram libertos, curados como eles foram curados, restaurados como eles foram restaurados. Muitas das vezes continuamos com a nossa vida atrelada às coisas deste mundo. Jesus veio nesta noite na casa da misericórdia. O templo, a casa de Deus, é o local da bênção. É aqui que Deus determina sobre a sua vida a cura, o milagre, a transformação, o renovo. Tudo que se passa neste lugar, Deus tem autoridade sobre cada um de nós. A Bíblia diz que este homem, logo a seguir, ouvindo a voz do seu Senhor, ficou são, ficou curado. Talvez, e tão somente talvez, não encontramos muitas vezes na mesma simetria do que aconteceu aqui nessa narrativa, os pecados que estão incrustados em nossa vida, lembranças do passado, de coisas que aconteceram e que nós determinamos, batemos o pé, deixa lá atrás, debaixo das cinzas. Não quero falar sobre essas coisas porque isso machuca. Trazer à tona o nosso passado dói demais. Falar das coisas que permaneceram no passado e que permaneçam no passado me machuca muito. Trazer muitas vezes a lembrança das coisas passadas pode nos remeter ao pedido de perdão.
perdões que não foram liberados quando deveriam ter sido liberados. Jesus está nesse local para que o perdão alcance a sua vida, para que a liberdade alcance a sua família, para que a nossa caminhada nessa terra tenha sentido de viver e viver em Cristo Jesus. Você é chamado neste local para entregar ao Senhor os cuidados da sua vida, o cuidado da sua alma, os cuidados do seu espírito. Jesus, quando Ele lembra de nós, quando Ele fala ao nosso respeito, Ele quer ir além daquilo que apenas aparentemente nós enxergamos. Temos posição, postura de cristãos. Temos Bíblia para nos orientar. Ouvimos louvores que acalmam o nosso coração, liberam o nosso espírito, preparam o nosso coração com uma boa terra fértil para receber a palavra. Mas muitas vezes o nosso coração sofre. Jesus identificou na vida deste homem paralítico há 38 anos, uma mulher 18 anos encurvada, olhando para o chão, por um espírito que aprisionara ela na doença. A Bíblia diz que Jesus a encontrou e a libertou. Independente do tempo da sua prisão, independente do tempo do seu sofrimento, independente do tempo da sua dor, Jesus é poderoso para mudar a história. Independente da situação que você esteja hoje, independente se você é um coxo espiritual, se você é um paralítico da alma, você está engessado, a sua boca não tece louvores a Deus, você vem ao culto, tenta buscar a presença de Deus, mas você não se liberta. Jesus está nesta casa. Você quer ser curado, você quer receber a cura, você quer ser uma nova criatura, você quer viver em novidade de vida. Jesus pode curar a sua história. A Bíblia diz que certa vez Jesus entra no templo e encontra um homem com a sua mão mirrada. Mas não é qualquer mão, é a mão da direita, a mão do trabalho, a mão do sustento. Jesus tem 3 atitudes com esse homem. Primeiro, chama-o e manda-se colocar em pé. Levante-se, aí mesmo onde você está. Não tenha vergonha da sua situação. Não tenha vergonha da sua enfermidade. Deixa que todos os outros vejam como você está. Depois, Jesus chama esse mesmo homem para o centro do templo. Deixa que toda a igreja veja você. Não esconda a sua enfermidade. Não esconda a sua limitação. Não esconda a sua deficiência. Estende as mãos. E ele estendeu a sua mão. O mesmo que perguntou essa pergunta maravilhosa: você quer ficar são? Você quer receber a cura? É o mesmo que tem poder para que essa ação milagrosa na sua vida aconteça. Ele tem poder nas suas palavras. A Bíblia diz que a mão desse homem se estendeu, os nervos foram se repondo e colocando no lugar, os ossos foram estalando, mas teve a sua mão restaurada. Você crê que Deus pode realizar alguma coisa na sua vida?
Você acredita que o Deus de milagres do passado é o mesmo Deus de milagres do presente, quando você não estiver mais nessa terra e os seus filhos permanecerem neste lugar após a sua partida? O mesmo Deus de milagres estará agindo no futuro pela vida das suas famílias. Este é o Deus que João declara no texto bíblico, capítulo de número 5. Ele entra em contato com a enfermidade e a enfermidade cessa. Ele entra em contato com a dormência da mente, da alma e do coração, e todas as suas aflições cessam. Ele entra em contato com a carne humana e todo o seu vigor retorna, e toda a sua vida retorna, e o rubor da sua pele retorna. O mesmo Deus que estava no passado é o mesmo Deus que está no presente, que está neste lugar, que quando você retornar à sua casa, Ele não te deixará desassistido. O mesmo Deus que estava no passado é o mesmo Deus que você ouve falar, mas que você também vê, sente, se apropria das suas bênçãos. A cura, o renovo, o fortalecimento, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o coração sendo quebrantado, a vida sendo restaurada. Deus pergunta a você nessa noite: você quer ficar são? As enfermidades não são apenas enfermidades aos olhos nus, enfermidades da alma, pecados cometidos no passado e que deixamos para trás, mas rotineiramente eles retornam à nossa vida. E a Bíblia vai falar que esse é um pecado já consumado, mas que ele insiste em se levantar para te atormentar. No íntimo da sua alma, você sabe o que é o mal que no passado se levantou, mas no passado e hoje no presente, ele é como um algoz para você. Deus sabe quando você deita a sua cabeça no travesseiro e as lembranças que vêm do passado, de atos acontecidos por você, com você, em você, e que tem a necessidade de haver o perdão, liberar o perdão, trazer à tona pensamentos que do passado deveriam ser esquecidos, abolidos, lembranças que marcaram a tua história, mas marcaram de uma forma negativa. E hoje, no tempo presente, você tem impedimentos que seguram você no passado e impede que você avance para o futuro. O mesmo Deus do passado, Ele cuida do teu presente e Ele projeta o teu futuro para que você viva nessa terra. Alimente-se do bom fruto e você viva e viva com abundância. Vamos colocar em pés? Eu não irei fazer um apelo, mas é de praxe fazer um apelo. Mas eu não irei fazer um apelo para que você venha, se levante, mostre as suas necessidades. Mas o mesmo Jesus que falou para esse paralítico, Ele disse: você quer ser curado? Você quer ser curado? Levanta-te, tome a tua cama e ande. Tome a sua cama e ande. Quanto tempo mais você continuará escondendo da sua esposa, do seu esposo, as necessidades que entravam no seu casamento?
Quantas vezes mais você esconderá da sua família as dificuldades que você tem de dizer para o seu filho: eu te amo, você é precioso para mim. Tudo isso são entraves da alma. Temos dificuldades para expressar sentimentos para os nossos iguais. Mas a Bíblia diz que quando eu estou nessa situação de fraqueza, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele não substitui a nossa oração. Ele potencializa essa oração que não sai da nossa boca. E ele, com gemidos inexprimíveis, gemidos de agonia, falam a Deus sobre a nossa vida. Se você calar a sua voz, o inimigo tem em suas mãos a arma poderosa que é a sua voz. Mas se você liberar essa palavra hoje, nesse dia, a Bíblia diz que um anjo vem e colhe as suas lágrimas, colhe os seus pedidos e leva diante do Senhor. Feche os seus olhos.